A minha palavra a você nesta noite está em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler os 10 primeiros versículos. Tiago, capítulo 4, de 1 a 10. Diz o texto assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite, obrigado pelo culto, pela parte litúrgica, obrigado pela participação na ceia, obrigado pela oportunidade de estarmos meditando na palavra do Senhor. Que o texto escolhido venha nos dar ao coração a nossa vida cotidiana, caminhos e meios para agradarmos o Senhor na prática de uma vivência cristã agradável. Receba, portanto, o nosso culto, o nosso louvor e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Muitos questionamentos existem, ou fazemos hoje em dia, com respeito ao poder do pensamento. Ao poder do pensamento. Muitos dizem: se pensamos, logo existimos. Outros afirmam que o poder do pensamento é importante para a vida. Se você pensa positivamente, ou se você pensa negativamente, isso pode nortear, direcionar os caminhos da vida. Portanto, pensar é importante. Mas muitas vezes achamos que pensar
tem um poder mágico na própria existência humana. No texto que lemos, nós encontramos Tiago trazendo uma palavra que, a princípio, quando lemos, não é de muito agradável. Mas quando olhamos de maneira mais peculiar, nós entendemos que Tiago quer mostrar para a nossa vida que a vida cristã, ou a vivência cristã, é muito mais do que só pensar que devemos fazer ou realizar. Há algo que possa contribuir para a prática do nosso crescimento espiritual. Porque, na verdade, Tiago, ele faz aqui nesses 10 primeiros versículos um arrazoado interessante a respeito da pessoa humana, da qualidade da vida humana. E ele aponta e direciona caminhos importantes para que você possa viver uma vida cristã e essa vida cristã seja proveitosa para você no mundo em que você vive e que possa apontar para o futuro uma vida cristã que seja agradável, que seja proveitosa também na eternidade. Quando participamos da ceia, você observou que o texto em que Jesus menciona e fala aos discípulos traz uma palavra para o futuro, para a eternidade. Quando ele diz, olha, eu não vou beber de novo com vocês enquanto aqui, mas na eternidade beberei de novo, na eternidade, com cada um de vós. Então toda a existência cristã, toda a nossa vida com Deus aqui, aponta para o futuro, aponta para essa eternidade, para esse momento especial de vivermos com o Senhor. Se você observar o texto de Tiago, primeiramente ele mostra para nós alguns aspectos interessantíssimos. O que significa a nossa vida cristã na prática? Primeiramente, Tiago coloca aqui que o nosso viver, a nossa prática de vida no mundo, tem um grande problema. O problema maior é compreender a sua própria natureza. Quando eu compreendo a mim mesmo, quando eu compreendo a minha razão de ser, quando eu conheço o meu interior, quando eu conheço a minha pessoa humana como ela é, eu passo a compreender melhor a minha caminhada, a minha jornada, eu passo a compreender melhor o meu alvo, o meu objetivo, o meu destino, vamos dizer assim, o meu futuro, a minha eternidade. Você observa, Tiago, que logo no princípio, ele mostra para a gente que o grande problema da nossa vida é a nossa natureza pecaminosa. É o nosso eu. É o que está dentro de nós. Olha como ele começa dizendo. De onde procedem as guerras? Contendas que há entre vós. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne?
O problema do ser humano está dentro de si mesmo, na própria carne, do seu próprio eu. Ele mais diz assim: cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e pedis mal, para esbanjar nos próprios prazeres. Tiago, então, quer dizer para a gente o seguinte: a partir do momento que eu conheço a mim mesmo, não o que penso de mim mesmo, ou o que penso positivamente que eu poderia ser. Pensar só não resolve. É preciso que haja um conhecimento claro, objetivo de si próprio. Por que eu não sou vitorioso? Por que eu não consigo chegar nos objetivos que eu desejo? Ter uma vida agradável, vitoriosa. Porque dentro de mim mesmo, na minha própria carne, no meu próprio eu, tem um problema, que é o pecado, que é a natureza pecaminosa. E eu não consigo sair, eu não consigo me libertar dessa natureza. E Tiago continua. Ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E ele conclui dizendo: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, nada neste mundo se torna agradável ao crente. Nada neste mundo se torna agradável ao crente. Se ele quiser agradar a si mesmo, tem uma natureza pecaminosa, carnal, que atrapalha. Se ele quer agradar a si mesmo, agradando ao mundo, se torna inimigo de Deus. Porque o mundo jaz no maligno e não agrada a Deus em hipótese alguma. Então, o que fazer? Qual é o caminho? Logo em seguida, Tiago vai aprontar para a gente, do versículo 7 ao versículo 10, quais são os caminhos que, em vez de pensar positivamente para vencer na vida, eu preciso de mudar em deixar de pensar, ou melhor, pensar não positivamente, mas agir de maneira mais concreta. Então, uma vida cristã não é só pensar positivamente, pensar em coisas boas, mas a vida cristã é atitude, é ação, que leva à mudança e à transformação. Tiago coloca aqui para nós, então, os caminhos, e eu vou enumerar para você, mesmo que rapidamente, para que você possa compreender que a partir do momento em que você toma a atitude de mudança, essas atitudes ou esta mudança vai transformar a sua vida e a sua vivência cristã, o seu dia a dia de fé. De fé. Versículo de número 7. Tiago diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. O primeiro caminho importante para a prática da vivência cristã é a sujeição a Deus.
que é sujeição? Talvez numa palavra eu diria entrega. Sujeição é submissão. Mas como eu posso me submeter ao Senhor se eu tenho uma natureza pecaminosa que atrapalha e que impede? O meu desejo, a minha vontade carnal, não é sujeitar a Deus. É satisfazer aos prazeres da carne. É satisfazer aos prazeres do mundo. Eu me realizo como ser humano assim, satisfazendo aos prazeres da carne, aos prazeres do mundo. E aí é que a carne milita contra o espírito. É aí que entra a questão da vida cristã, o sacrifício da vida cristã. É aí que entra a questão da vida com Deus, da intimidade com Deus. Se não houver uma sujeição, uma entrega, uma submissão ao Senhor e a Deus, a gente não consegue agradar ao Senhor. Vamos continuar agradando a nós mesmos, vamos continuar agradando ao mundo, mas jamais agradaremos a Deus. Sujeição. Sujeitai-vos a Deus. É algo fundamental, princípio importante, é a regra absoluta da fé. Se você não sujeita-se a Deus, você não consegue crescer na fé. Você não consegue caminhar na fé. Você não consegue manter-se horizontalmente. Você não consegue manter-se verticalmente diante de Deus. Horizontalmente, na sociedade, no mundo, mantendo a sua fé. Diante de Deus, você não conseguirá também. A sujeição é o ponto principal da nossa fé. Se eu me sujeito a Deus, eu me submeto a Deus, ao princípio, à palavra, ao evangelho, à vontade de Deus, eu caminho na direção certa. Então eu volto a dizer, não adianta pensar, só pensar positivamente, só pensar que você vai conseguir. Aqui eu penso positivo e as coisas acontecem. Isso não resolve. É preciso atitude de submissão. É preciso atitude de sujeição, de entrega absoluta ao Senhor. Outro caminho que Tiago coloca para a gente aqui, outro caminho que Tiago coloca, está aí no versículo de número 7, na parte B, quando ele diz assim: mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é resistir? O que é resistir? Você já passou por essa fase? Quando você resiste à paixão de alguém? Alguém chega para você e diz assim: eu te amo, quero casar com você. Você não está interessado. Então você resiste. Você compreende, você entende, mas você interessa é noutra pessoa. Então você resiste àquela paixão, aquele amor, aquela entrega, você resiste. Resistir é não permitir que aquela paixão entre, ou que a gente coadune com a outra pessoa.
Resistir ao diabo é quando a gente diz assim, não, eu tenho outra paixão. A minha paixão é Jesus, é o Senhor. Portanto, eu não posso abrir, entregar, eu não posso me dar a você. E quando nós falamos de pecado, quando o diabo vem a nós, dando-nos as oportunidades do pecado ou de pecar, para errarmos e falharmos diante de Deus, ele coloca diante de nós inúmeros caminhos. E se você resiste, você impede que aquele pecado flua na sua vida. Você impede de praticar ações que te levam ao desagrado diante de Deus. E você vai observar uma coisa. Quando você resiste, diz a Bíblia, e ele fugirá de vós. Então o diabo, ele não persiste. Ele não é daquele que tem persistência em continuar batendo no mesmo lugar. Ele tenta, se você resiste, ele foge. Depois ele volta outra vez, com outro tipo de tentação. E vai novamente infligir sobre você. Mas se você resiste, ele foge outra vez. Tiago coloca para a gente este caminho, fundamental na vivência da prática cristã. Você é tentado? Todos nós somos tentados. Em situações ou outras. Todos nós somos tentados. Seja espiritualmente, seja moral, em qualquer circunstância, todos nós somos tentados. Mas quando observarmos que é uma tentação oriunda da força do mal, diz a palavra de Deus, resistir e ele fugirá de vós. Todas as vezes que resistirmos, todas as vezes ele fugirá de nós. Não é simplesmente pensar, eu não quero, eu não vou fazer. É ter uma atitude de resistência diante do mal. Porque a natureza pecaminosa nós temos, facilita a tentação. Os desejos carnais nós temos, facilita a tentação. Gostar do mundo, nós gostamos, facilita a tentação. Como? O que fazer? A Bíblia coloca para nós dizendo, resista. É o resistir. Resista à tentação e ela fugirá de vós. Um terceiro caminho para essa prática cristã que Tiago coloca para nós, além da sujeição a Deus, além da resistência à força do mal, no versículo de número 8, Tiago coloca assim, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. E olha como ele diz agora, purificai-vos, purificai as mãos, pecadores, e vós sois de ânimo dobre, limpai o coração. Purificação. Purificai as mãos. Aqui é uma lembrança do sumo sacerdote, ou dos sacerdotes no templo, que para apresentar a oferta a Deus no altar, eles tinham que lavar as mãos, como sinal de purificação. Todas as vezes que fossem apresentar o sacrifício a Deus, teriam que lavar as mãos, limpar o coração.
E essa é uma expressão que Tiago traz aqui para o crente. Porque o crente é um sacerdote. Sacerdote de si mesmo, sacerdote espiritual da sua vida. E Tiago, então, usa a mesma expressão usada para os sacerdotes naquela época. Purificai as mãos, lavai as mãos. Se você quer servir a Deus e ser agradável no seu culto, na sua oração, na sua meditação, na sua devocional, na prática da fé, essa purificação das mãos é importante, é significativa. Purificar as mãos é estar sempre santificando a sua vida, em todos os instantes, em todos os momentos, a cada dia, a cada instante. A santificação aqui não é algo que se faz uma vez por mês, ou quando vou participar da ceia, eu faço a oração da purificação para poder chegar diante de Deus e tomar a ceia. Mas o resto, durante a semana, fica de qualquer maneira. Não. Você observa a purificação das mãos todas as vezes que você for servir a Deus. Orar, meditar, participar do culto, pregar o evangelho, ler a palavra, em todas as circunstâncias que envolvem Deus, o Senhor, purificar as mãos, santificar, limpar o coração. São verdades fundamentais na prática da fé e da vida cristã. É o caminho pelo qual permanecemos firmes diante de Deus, diante do Senhor. No versículo de número 9, tem ainda outro caminho. Ele acrescenta para nós, no versículo 9, assim: afligi-vos e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. O que é isso senão quebrantamento e contrição? Quebrantamento e contrição. Afligi-vos, lamentai e chorai. Será que a gente faz isso quando você lembra dos seus pecados? Quando a gente confessa: Senhor, sou pecador, estou confessando o meu pecado. A Bíblia diz que é muito mais do que confessar, é afligir, é chorar, é lamentar. Porque você é pecador e não consegue deixar de ser pecador. É um quebrantamento diante de Deus. É uma prostração diante da santidade do Senhor, da grandeza do Senhor e diante da sua miserabilidade. Você se quebranta, você se aflige, você lamenta, você chora, você transforma o seu riso em pranto, a alegria em tristeza. Quando você ora, quando você se coloca diante do Senhor. Essa é a atitude que nós devemos ter. Não só pensar que eu confesso o meu pecado e Deus me perdoa. Eu sei. A Bíblia diz que o Senhor realmente lançará os nossos pecados nas profundezas do mar e não lembrará de nenhum deles. Aquele que confessa e deixa, o Senhor perdoa. A Bíblia está repleta de textos dizendo: confessai vossos pecados diante de Deus. Mas não adianta só eu fazer isso de maneira superficial, de maneira simplesmente humana, para desencargo de consciência, ou para fugir da responsabilidade. Não. Tiago está dizendo que é algo mais profundo.
é mais sério. Eu sou pecador. Eu peco, atos, pensamento, palavra. Todo dia, toda hora, todo momento. E aí Tiago está dizendo, quando você se aproximar de Deus, faça isso com quebrantamento e com contrição. Com aflição, com lamento, com choro. Transforme o seu riso em tristeza, o riso em pranto e alegria em tristeza. Isto é algo mais profundo, mais íntimo, e exige um pouco mais do que muitas vezes a gente superficialmente tem feito. E para a gente encerrar no versículo 10, ele coloca um outro caminho nessa prática cristã, nessa vivência cristã, de maneira fundamental para nós. Ele diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhar, para nós seres humanos, é muito sacrifício. É muito penoso. Na verdade, o que eu quero é me alegrar, exaltar a mim mesmo. Na verdade, o que eu quero não é tristeza. Eu quero é autossuficiência. Eu quero demonstração de que sou poderoso. Eu sou o que sou. Eu sou o mais. Eu sou o melhor. Humilhar é algo muito profundo, muito sério, muito responsável. Eu não chego lá. Mas olha o que Tiago está colocando como caminho de fé. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele te exaltará. Mas para haver exaltação, júbilo, é preciso humilhar-se. E humilhar aqui é um reconhecimento de que você é pecador. E de que você, como carnal que é, não agrada ao Senhor em toda a totalidade. Então você se humilha, você se coloca diante de Deus, humildemente, dizendo: aqui está o teu servo. Aqui está o teu servo, faça-se a tua vontade. Aqui está um pecador. Aqui está alguém que reconhece a fragilidade do seu eu. Então esta sujeição é fundamental. Essa sujeição é importante. Esta resistência é importante. Esta purificação é importante. Este quebrantamento é importante. Esta humilhação é importante. Não basta só pensar positivamente que você vai conseguir. É preciso ter uma atitude positiva. Atitude. A vida com Deus é de atitude. A vida com Deus é de atitude. E se eu tenho atitude, como diz Tiago aqui, de sujeição, de purificação, de resistência, de quebrantamento, de humildade, eu vou chegar no objetivo que é ter uma vida cristã agradável, satisfazer a vontade de Deus e caminhar na direção daquele caminho que disse Jesus: não beberei mais convosco essa ceia, não participarei convosco, até que nos céus, na eternidade, convosco. Então o Senhor já foi, prepara o lugar,
para receber-nos, para que participemos da ceia com Ele, nas bodas do Cordeiro. Naquele dia especial, quando a igreja vai se unir ao Senhor, numa eternidade maravilhosa. Queridos, a palavra de Tiago é esta palavra de fé, essa palavra de absoluta certeza de que, se você seguir esses caminhos, você vai viver uma vida agradável de fé. Uma vivência cristã, prática, agradável a Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos colocar de pé para encerrarmos, depois cantarmos o amém. Querido Deus e Pai, louvado seja o teu nome pela oportunidade, o privilégio de estarmos aqui, juntos como igreja, como irmãos, como corpo de Cristo, participando da celebração da mesa sagrada, ouvindo a palavra do Senhor, com advertências, com demonstração de que como devemos caminhar para agradar ao Senhor e satisfazer a tua vontade nesse mundo. Obrigado por estarmos aqui, por esse tempo dedicado a Ti. Que a bênção do Deus Pai, Filho, Espírito Santo, repouse sobre você, hoje e sempre. Amém, Senhor.